Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E paralelamente vamos ler João capítulo 1, versículo 32 ao 34. Diz assim: Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. João capítulo 1, versículos 32 a 34. João Batista diz sobre o batismo de Jesus: João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Aleluias. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de nesta manhã estarmos reunidos para a ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja. Fala aos nossos corações, nos edifica na tua palavra e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Poder-vos assentar para a glória de Deus. Os irmãos aí da mídia, vê outro microfone aqui para mim, por favor. Glórias a Deus. Quantos acreditam que essa palavra é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Glórias ao nome do Senhor. Deus está falando aos nossos corações. Deus está falando aos nossos corações. Bota o som aqui para cima, por favor, no branco. Aleluias. Deus está falando aos nossos corações através dessa mensagem, através dessa palavra. Nós temos pregado, nós temos falado sobre o tema a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Pode botar som aqui no branco, está bem baixo aqui em cima. Aleluia. Não sei aí para frente como é que está, mas aqui está bem baixo. Aí, agora melhorou. Alô, som. A ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós temos contemplado que Jesus Cristo, desde o seu nascimento, foi influenciado pela ação do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. João testifica nas epístolas que três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um. Então, este é o mistério da Trindade. E agora, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, ele vai encarnar, ele vai se materializar. Ele vem ao mundo para cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que desde o jardim do Éden e a queda do homem haviam sido proferidas a respeito do Messias, do Salvador, daquele que haveria de resgatar a humanidade dos seus pecados. Jesus vem, mas ele vem como homem. Ele nasce com toda a prerrogativa humana. E segundo a Bíblia, ele abdica da sua condição de Deus e ele se diminui para se tornar apenas um homem, um ser humano comum. A Bíblia diz que ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma de homem. Ali agora, desde a sua concepção no ventre de Maria, será uma obra gerada pelo Espírito Santo,
Haja vista que Jesus não nasce da semente de José e nem da semente de Maria, mas é gerado pelo Espírito Santo. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito é gerado do nada pelo Espírito Santo, de forma que ele é preservado no ventre de Maria, até mesmo de ainda feto se alimentar de sua mãe, para que não fosse contaminado pelo pecado. Haja vista que ele é o Filho de Deus e não pode ter pecado. E assim ele vem ao mundo, e nós começamos a perceber, em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Em segundo lugar, vão passar 30 anos, e a Bíblia vai silenciar a respeito da história de Jesus, mas agora, novamente, o Espírito Santo vai se manifestar. Em que ocasião? Quando Jesus Cristo completa 30 anos de idade. Haja vista que no Antigo Testamento, a Bíblia diz que os sacerdotes, os que eram da tribo de Levi, só poderiam iniciar o seu sacerdócio quando fizessem 30 anos de idade. E não por acaso, Jesus Cristo, quando faz 30 anos, ele compreende que é o momento de assumir a sua posição sacerdotal, aquela de sumo sacerdote da nossa confissão, de o Salvador do mundo. E ele então deixa a sua mãe, a sua casa, a sua carpintaria, e ele diz: agora vou me dedicar à obra do Senhor. E ele vai até o Rio Jordão, onde ali estava João Batista pregando a palavra, anunciando o evangelho do reino, e muitas pessoas estavam saindo das cidades para ir aonde João Batista estava pregando, e ele pregava o arrependimento e o batismo nas águas. E agora João está pregando no Rio Jordão, aleluia, ele está batizando as pessoas, e de repente quem aparece? Jesus. Ele se apresenta perante a fila daqueles que querem se batizar nas águas. Aqui nós começamos a perceber 3 atitudes corretas de Jesus, a título de introdução, a respeito da obra, aleluia, que Jesus se propôs a fazer. A primeira atitude que ele tomou, ele se batizou. O ato de Jesus se batizar nas águas, através de João Batista, foi um ato de humilhação, foi um ato de humildade. Por quê? Porque o batismo era um acontecimento, um evento inédito na história de Israel e na história bíblica, porque se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que não há nenhum caso de batismo nas águas no Antigo Testamento. Não se praticava o batismo nas águas no Antigo Testamento. Mas quando Deus levanta o precursor do Messias, o anjo que foi enviado para preparar a vinda do mestre, nós percebemos que ele começa a pregar o arrependimento para Israel e o batismo de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então você começa a perceber, só um pouquinho de som aqui em cima, você começa a perceber que o batismo nas águas, ele tem uma simbologia e ele tem um significado. O significado central do batismo nas águas é arrependimento dos pecados, para iniciar-se uma nova vida, para iniciar-se uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, quando João Batista começou a pregar o arrependimento e a batizar os israelitas nas águas, os sacerdotes, os religiosos ficaram perplexos, dizendo: este é herege, nós não podemos nos batizar, nós não precisamos nos batizar nas águas, porque nós já somos salvos pela nossa religiosidade, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, aquela geração se orgulhava da sua posição religiosa, e pensavam que seriam salvos só porque tinham uma filiação étnica com o povo de Israel, com a nação de Israel, com Abraão, Isaque e Jacó. Assim como muitas pessoas pensam que vão ser salvas só porque são religiosas, só porque entram e saem da igreja, só porque vêm no dia da ceia tomar a Santa Ceia. Eles pensam que só por isso já estão
salvos. Eles pensam que estão salvos porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque são descendentes de alguém que é crente, e eles dizem que não precisam se arrepender, porque já estão salvos. Tanto é assim, que em algum momento, João Batista, na sua pregação, ele vai dizer para aqueles homens arrogantes, aqueles religiosos: não presumam de vós mesmos que vocês não precisam se arrepender e se batizar, porque vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Aleluia. João Batista estava dizendo para eles: a religião não vai salvar vocês, aleluia, a posição étnica, como algumas pessoas pensam que só por ser judeu será salvo. Não, aleluia. Uma pessoa só pode ser salva se se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e seguir os mandamentos de caráter, de integridade e de santidade que estão prescritos na palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Vai subindo aos poucos aqui para mim o som, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe que se batizar nas águas era um ato de humilhação, porque era um ato de, aleluia, verdadeiramente reconhecer que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus e que precisa do perdão de Deus. Ora, Jesus Cristo não é um pecador, ele jamais cometeu qualquer tipo de profanação. A Bíblia diz que da sua boca jamais saiu uma palavra de dolo. Ele é completamente santo. Até mesmo na sua concepção não se poderia dizer a respeito de Jesus o que Davi afirmara no Salmo, quando ele disse: nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus não nasceu em pecado e Maria não concebeu Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Jesus não tem pecado. Mas agora alguém vai pensar e dizer assim: mas pastor, se Jesus não tem pecado, como é que ele está se batizando? O batismo de arrependimento de pecado é porque ele está mostrando a sua humildade, ele está mostrando a sua humilhação. Aleluia. Eu abro parênteses aqui nesta manhã para dizer à igreja: tem muita gente que está na igreja que não é nada, é um comedor de arroz com feijão e vai no banheiro todo dia fazer todas aquelas coisas mal cheirosas, aleluia, e acha que é alguma coisa, anda com o nariz empinado, acha que não pode receber uma disciplina, uma repreensão. Mas eu estou olhando Jesus, que não tinha pecado, que era simplesmente o Criador do céu e da terra, e esse Jesus está se humilhando e está dizendo: eu vou me batizar, o batismo dos pecadores. É uma vergonha para você que não consegue ser humilde, não consegue ser igual ao teu Senhor, não consegue abaixar a cabeça. Se sofrer uma disciplina, quer espanar tudo. Se o pastor falar uma palavra que não lhe agrada, o pastor já não presta. Humildade, falta a você a humildade que tinha no Deus a quem você disse que serve. E Jesus está se identificando com o pecador. Tanto é que quando Jesus Cristo chega para ser batizado por João Batista se recusa a batizá-lo. João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti, porque João Batista reconhece que Jesus é maior do que ele. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus diz: deixe por agora, porque convém que se cumpra toda a justiça. Por quê? Aleluia, porque Ele está nos ensinando o caminho da humildade. Aleluia, tira essa crista, tira essa arrogância do seu coração, que não se curva para o pai, não se curva para a mãe, não se curva para o pastor, mulher que não quer ser submissa ao seu marido, esposo que quer oprimir a sua esposa. Ah, eu não respeito o meu patrão, ele que fique na dele para lá e eu para cá. Você tem que respeitar, porque ele é autoridade sobre a tua vida. Você tem que aprender a disciplina da humildade, aleluia, que é aquilo que o Senhor está ensinando na sua palavra. A Bíblia diz que a altivez precede a queda. Relevância, se você levantar a tua cabeça e se ensoberbecer, vai cair. Mas Deus está dizendo que quer te manter de pé no caminho da humildade. Agora, Jesus Cristo diz: não, eu me identifico com o pecador,
Eu venho aqui para ser o exemplo para a humanidade, para me batizar nas águas, porque eu vim para dar a vida pelo pecador. Ele se humilha, ele assume a posição do pecador, ele tomou sobre si os nossos pecados e levou as nossas iniquidades. Ele não tem pecado, mas ele assume o lugar do pecador. Aleluia, essa é a primeira atitude de Jesus. Segundo, ele se submete à autoridade de João Batista. Ele reconhece em João Batista alguém qualificado para batizá-lo. João Batista diz: eu não vou te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti. Ele diz: não, você vai me batizar. Por quê? Porque você é o maior dos profetas. Mesmo que Jesus era maior do que João Batista, naquele momento, ele põe João Batista como maior do que ele. A Bíblia diz para tratar os outros como superiores a nós. Tem pessoa que quer falar com todo mundo, aleluia, de cima para baixo, achando que a sua posição é alguma coisa, porque fez uma faculdade, porque tem um conhecimento que o outro não tem, ou porque uma suposta beleza física. Eu quero dizer para você que isto não é nada, a humildade é tudo. Vai dando som aqui para mim, meu filho, aleluia. Quando vocês estão entendendo isso, diga glórias a Deus. Terceira atitude de Jesus: Jesus orou. Lucas capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer claramente: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aleluia, louvado seja Deus. Perceba, a abertura do céu não acontece por acaso. O céu não se abre de qualquer maneira. Tem pessoas que dizem: pastor, parece que o céu está de bronze, parece que tudo está fechado para mim. É verdade. Quando a Bíblia fala que o céu se abriu, logo me vem à mente a metáfora de uma porta. Parece que os céus têm portas e têm comportas, porque Malaquias diz: abrirei as comportas dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que nos separa da bênção é o fechamento ou a abertura dos céus. Porque se o céu se abrir para mim, para você esta manhã, a glória de Deus vai descer sobre a minha vida, e a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Agora, se o céu estiver fechado para você, não adianta fazer macumba, não adianta buscar na pombagira, não adianta fazer reza brava, não adianta trabalhar e nem lutar e nem fazer nada. Se o céu está fechado, você não consegue nada nessa vida. Mas agora a Bíblia diz que o céu se abriu. O céu se abriu, mas o céu não se abriu à toa. O céu não se abre por acaso. Não é uma questão de sorte, nem jogar na loteria, nem jogar dados. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o céu se abriu, mas o céu não se abriu com Jesus jogando jogo de botão em casa, vendo o Facebook, passando 4 horas, aleluia, totalmente sem fazer nada na frente de uma televisão, maratonando as séries do Netflix. Aleluia. Jesus não teve o céu aberto, dormindo o dia inteiro, Rebacandarábia passeando, Rebacandarábia ou apenas trabalhando para o homem, para ganhar dinheiro. O céu se abriu quando ele orou. Quando ele orou. Quando ele orou. Levante a sua mão. A oração ainda tem poder. Vai dando som aqui para mim, meu filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo que o céu não se abre à toa? Existe uma chave que abre a porta do céu. Não adianta, obreiro Alain, você tem a chave da sua casa, não tem? Se eu pegar a minha chave e der para você abrir a sua porta, ela vai abrir? Não vai abrir, porque se você botar a chave errada, não abre a porta. Tem pessoa querendo arrombar a porta do céu, tem pessoa querendo botar a chave errada.
Rebacandarábia. Sabe o que acontece, irmão? A chave, ela tem um código. Aquelas voltinhas que tem ali é um código. Somente aquelas voltinhas é que abre aquela porta, é que abre aquela fechadura. A Bíblia está dizendo: você não abre a porta do céu de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é porque você é o bonitinho de Jeová que o céu vai abrir para você. Vai ter que ter sacrifício, vai ter que botar sacrifício. Botar som aqui, meu filho, aqui em cima. Levante a sua mão agora, comece a exaltar a Deus, porque o céu vai se abrir na oração. Vai dizer que ele orando, o céu se abriu. Eu quero crer esta manhã que a Igreja Batista em busca de... Abaixa só um pouquinho agora. A Igreja Batista em busca de poder já entendeu a senha, já entendeu que o céu só se abre quando o joelho se dobra. Não adianta ficar olhando para a cara do pastor, olhando para a cara do profeta, esperando o irmão entregar uma profecia para o céu se abrir para você. Reminar a sábia. Tem pessoa aí que está com o bucho cheio de profecia e o céu não se abre. Sabe por quê? Você pede todo mundo para orar por você, mas você mesmo não ora. Tome vergonha nessa cara, bota o joelho no chão, começa a orar na tua casa. Vem para a semana de oração, entra na batalha. Para você uma coisa: oração nunca foi fácil para ninguém. Oração é uma atividade disciplinar, é uma renúncia. Ninguém vai ter vontade de orar, ninguém vai. A carne não quer orar, a carne grita e diz: não, vai para a vigília, vai dormir, não dobra o joelho, você está cansado. Mas tem uma coisa, meu filho: o céu só se abre pela oração. A Bíblia não está dizendo que Jesus foi batizado e do nada o céu se abriu, não. Houve algo que determinou a abertura dos céus, e a Bíblia diz: orando Jesus, o céu, o céu, o céu. Eu vou deixar você adorar nessa manhã, eu vou deixar você adorar. Pega a senha da oração, pega a senha da oração, receba o poder da oração. Agora, o diabo não pode amarrar uma igreja que ora, o diabo não pode parar um pastor que ora, o diabo não pode amarrar um jovem que ora, o diabo não pode amaldiçoar uma igreja que ora. Alabacandarábia. Ah, meu filho, aconteça o que acontecer, não pare de orar, 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 não pare de orar. Pastor, mas eu estou doente. Ora, doente. Pastor, mas eu estou cansado. Ora, cansado. Ora, o céu vai se abrir pela oração. Nessa manhã, tudo que você vai colher da parte de Deus na sua vida será fruto da oração. Aleluia. Nada vai acontecer por acaso. Rebacandarábia. Eu estou fazendo pela graça 27 anos de ministério. O que eu estou colhendo agora é fruto daquilo que foi orado nesses 27 anos. Porque se não tivesse orado não ia acontecer nada. Rebacandarábia. Eu quero dizer para você uma coisa. Aleluia. Não vai cair nada do céu na tua cabeça. Não vai existir esse dia que Jesus vai levantar do trono, vai botar o dedo na boca, vai olhar para a igreja, vai fazer unidunité. Eu gosto tanto daquele servinho ali, eu gosto tanto daquela servinha, vou dar um montão de bênção para ele, vou dar um montão de bênção. Não vai acontecer isso. Deus vai olhar para quem está orando, é para quem
Jesus está entrando nas águas do batismo, João Batista o está batizando. Quando Jesus é batizado, ele levanta a mão e começa a orar. Eu não sei o que ele estava falando com Deus, mas ele estava orando. Ele estava orando. Ele estava orando. Naquele momento, quando Jesus ora, alguma coisa acontece no mundo espiritual. O que acontece? O céu se abre. O céu se abre. O céu se abre. Alabacandarábia. E eu quero dizer para você uma coisa: quando o céu abre, não abre à toa, porque o céu não perde tempo, embaixada. Alabacandarábia. O céu não perde tempo. Se a porta abriu, vai descer alguma coisa. Se o céu abriu, vai descer alguma coisa. Alabacandarábia. Não é o pastor que vai te dar vitória. Não é, aleluia, o profeta que vai te dar vitória. Não é o irmão que vai te dar vitória. É o céu que vai abrir. É o céu que vai abrir. E é na oração. É na oração. É na oração. Abre essa boca aí, meu filho, e dá glória. A Bíblia diz que Jesus está sendo batizado nas águas. O céu se abre. Quando o céu se abre é para descer alguma coisa, é para passar alguma coisa. E o texto sagrado vai dizer, evangelista André, quando o céu se abre, o que é que desce? Aleluia, a chave da casa? Não. O que é que desce? O carro do ano? Não. O que é que desce? A cura da enfermidade? Não. O que é que desce? A salvação da minha família? Não. Então o que é que desce? Desce o que é melhor do que tudo isso que eu falei. A Bíblia diz que desce o Espírito Santo. Se você não der glória agora, vai compensar que você quer mais bênção do que a presença. Então levante a sua mão para glorificar. Remende esse breve cabaio, retúria soprubi deprubi paio profobia sepravia. Tem muita gente brigando com o Espírito Santo, tem muita gente murmurando e reclamando, dizendo: por que não desce a minha bênção? Por que não vem a minha vitória? Porque primeiro ele vai operar na tua vida espiritual. Não adianta ele te dar casa, carro, prosperidade, casa de praia, casamento abençoado, cura de doença, se você ainda não foi tratado, se você ainda não está preparado. Deus vai te dar vitória e você vai jogar fora. Primeiro você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa receber primeiro a presença de Deus no teu coração, na tua alma. A maior vitória que Deus quer te dar primeiro é te encher do Espírito, é derramar do Espírito, é te encher de glória. Se você está entendendo aí, jogue a tua mão para cima e dá glória. Mas eu recebi essa benção, aquela outra. Mas está cheio do Espírito? Está em comunhão com Deus? Ou é só mais um que entra e sai da igreja igual um zumbi? Que não sente, que não participa, que não se envolve. A Bíblia diz que o céu se abriu, mas o que desceu? Desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre ele. Então a Bíblia vai dizer que a senha para receber o Espírito Santo é pedir. Eu disse aqui para você que eu não sabia o que Jesus estava orando, mas agora eu começo a entender, porque ele vai dizer, o próprio Jesus, que ele dá o Espírito Santo a quem pede. Eu então posso imaginar, mesmo a Bíblia não dizendo que Jesus estava orando, aleluia, provavelmente ele estava pedindo: me dá o teu Espírito, Senhor, me dá o teu Espírito, Senhor. E quando você pede o Espírito Santo, você recebe. Rebacandará. Então não vem me dizer que você é geladão porque você está excluído, porque Deus não tem uma obra contigo nos mistérios, porque você não sente ou porque Deus não te escolheu. É tudo mentira. Você não tem o Espírito Santo e você não é cheio, você não fala em língua, você não pula, porque você não abre essa boca para pedir, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Esta manhã ele está dizendo: levante a tua mão e comece a orar mais pelo Espírito Santo do que pela tua casa, mais pelo Espírito Santo do que pela bênção material. Peça o Espírito
Santo vem sobre ele. E nesse momento que o Espírito Santo vem sobre ele, nós vamos perceber no batismo de Jesus o mistério da ação do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus. O Espírito Santo está descendo sobre ele, mas não apenas o Espírito Santo. Nós vamos ver naquele momento a manifestação da Santíssima Trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, embaixada, que no momento do batismo de Jesus, manifesta-se, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, a Trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ali está Jesus, a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre Jesus, mas não em uma forma espiritual, mas de uma forma corpórea, como a forma de uma pomba que desce sobre Jesus. E ao terminar a cerimônia do batismo, o Pai pronuncia em uma voz audível: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então nós estamos percebendo no batismo de Jesus a manifestação do Pai, a manifestação do Filho e a manifestação do Espírito Santo. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que somente uma vez, fora do texto do batismo de Jesus, vão aparecer juntos em ação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual foi a outra vez? A única outra vez em que vemos a aparição conjunta da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na criação do mundo. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a palavra Deus não é Jeová, mas Elohim. Elohim é plural, significa deuses. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então ali já há uma referência à Trindade, mas não só isso. A Bíblia vai dizer que na criação, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo estarão envolvidas em ação, pessoalmente. A Bíblia quando fala, e disse Deus, haja luz. Disse Deus, quem é Deus? O Pai. Quem é disse? A palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então você vê o Pai e o Filho na criação. No versículo 2 a Bíblia vai dizer, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3, nós vemos na criação a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai passar toda a história, você não vai ver mais a aparição conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só vai aparecer novamente no batismo de Jesus. Quando você percebe Jesus está sendo batizado, aleluia, o Espírito Santo desce como forma de pomba, e o Pai fala, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Você vai ver, aleluia, a aparição da Trindade em ação. Por qual motivo será que a Bíblia vai trazer apenas nesses dois textos a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque esses dois textos falam de uma criação. A primeira criação, a criação do universo em Gênesis capítulo 1. E agora, no batismo, está havendo uma recriação. Que recriação é essa, pastor? Porque o batismo nas águas, ele simboliza a inicialização, aleluia, de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova aliança, de um novo reino, aleluia. Deus não deixou, você vai perceber no Antigo Testamento que há várias cerimônias que Deus havia, festas, cerimônias, liturgias que eram ordenados para o povo de Israel fazer, mas quando Deus edifica a sua igreja, Ele vai anular todas aquelas cerimônias e todas aquelas abluções e todas aquelas festas, e Ele vai resumir tudo em duas cerimônias apenas. Deus só deixou duas cerimônias para a igreja, a saber, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor.
O batismo nas águas é um rito de inicialização, ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados, ela precisa imediatamente se batizar nas águas. Por quê? Porque esse batismo nas águas, ele tem uma simbologia de uma recriação, aleluia, de um novo homem que nasce, uma nova mulher que nasce, uma nova vida, uma nova aliança, uma nova dispensação. Ou seja, aleluia, o evento do batismo de Jesus está apontando para uma recriação espiritual, porque a partir do momento em que Adão pecou, o mundo e o universo foi entregue nas mãos de Satanás, mas agora veio o descendente da mulher, e ele está iniciando no batismo nas águas, uma obra que vai restaurar toda a criação novamente para Deus. Deus vai criar um novo mundo, um novo universo, e vai se cumprir aquilo que está escrito no livro de Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer, só um pouquinho de som aqui, de nada aqui. A Bíblia vai dizer que há 3 criações. Deus teve que fazer 3 criações. A primeira criação, quando ele criou o mundo espiritual, os anjos, diz a Bíblia, diz a Bíblia que quando ele criou a primeira criação, no capítulo 1 e no versículo 1 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que os anjos rebelaram, Lúcifer se voltou contra Deus, e ali houve o nascimento do pecado, e a criação fora turbada, a criação fora maculada, e quando Deus chega na terra, está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então ele tem que fazer uma nova criação, ele tem que fazer uma recriação, é a segunda vez, aleluia. Mas acontece que essa recriação que ele está fazendo, aleluia, será maculada pelo pecado de Adão, e ele agora vai ter que fazer uma terceira criação, e essa terceira criação aonde está? Aleluia, está na pessoa de Jesus de Nazaré. E quando é que essa nova criação desse novo mundo começa? Quando João Batista chega anunciando e pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quem é Jesus? É aquele que está se batizando, e esse batismo nas águas de Jesus está simbolizando que o reino dos céus está entrando na história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém vai dizer assim: mas pastor, eu não estou vendo o reino dos céus em lugar nenhum. Jesus disse: você não pode ver o reino dos céus, porque primeiro ele está dentro de você, é a presença do Espírito Santo. Mas um dia esse reino dos céus será completado, será pleno fisicamente e espiritualmente, quando Jesus arrebatar a sua igreja. Porém, deixa eu caminhar para a conclusão da mensagem. Porém, há algo que talvez possa passar despercebido no texto bíblico, mas que nessa manhã o Espírito Santo traz ao meu coração, para que eu venha trazer à tona e chamar a igreja do Senhor a esta realidade. O batismo de Jesus, em que nós vamos perceber a ação do Espírito Santo sobre ele, vai falar de um acontecimento que jamais havia acontecido na história da humanidade e na história da criação de Deus. Não é o fato de que ali estavam juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando, aleluia, para eles, porque nós já vimos que a Trindade já havia se manifestado na criação do mundo, mas um fato inusitado e distinto, e que nunca havia acontecido: a materialização do Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor Valdir? Porque o texto bíblico fala da materialização do Pai. Como, pastor? Deus se materializou, o Pai, alguma vez? E participou da história humana? Sim.
Quando Moisés estava diante do Senhor, ele disse: rogo-te que me mostres a sua glória. E o Pai diz para ele: você não pode ver a minha glória, porque o dia que você ver a minha glória, certamente morrerá. Aleluia. Mas Deus tinha tanta intimidade com Moisés, falou assim: vou fazer uma concessão para você, já que você é o meu amigo, eu vou te colocar na fenda da rocha, e eu vou passar e tampar os teus olhos, para você não me ver de frente. Quando eu passar, você vai poder me ver pelas costas. Ora, ali, diácono Alex, não se trata de uma manifestação de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, porque a segunda pessoa da Trindade não podemos olhar ele face a face. Ali era a materialização do Pai. Então a Bíblia fala sobre a materialização do Pai. A Bíblia fala sobre a materialização do Filho. A teofania, antes mesmo de encarnar no ventre de Maria, Jesus já tinha aparecido muitas vezes no Antigo Testamento, em sua pré-encarnação, em uma teofania. Por exemplo, para Josué, Jesus se manifestou como príncipe do exército do Senhor. Por exemplo, Jesus visitou Abraão e comeu com ele, com 2 anjos, e almoçou na casa dele. A Bíblia fala da materialização do Pai e da materialização do Filho, mas nunca havia acontecido a materialização do Espírito Santo. Mas como, pastor, um Espírito pode se materializar? É claro que pode, se o Pai é Espírito e se materializou, o Filho é Espírito e se materializou. A Bíblia fala sobre vários anjos que são Espírito e se materializaram na história bíblica. Por que o Espírito Santo não pode se materializar? Mas pastor, isso aqui não foi uma visão que Jesus teve de uma pomba? Não foi uma visão. O texto está dizendo em Lucas capítulo 1, 22: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. A palavra corpórea vem do grego soma, que significa corpo. Em outras palavras, o Espírito Santo se materializou em um corpo físico para descer sobre Jesus de Nazaré. Amante o cominai acabou. Quando Jesus está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem e se materializa em uma pomba, e a pomba desce sobre Jesus. Eu não sei se ela caiu na cabeça de Jesus, se ela veio na mão de Jesus, mas a pomba veio sobre Jesus. E aquela pomba não era um animal, era o Espírito Santo. Não, eu não estou dizendo a você que o Espírito Santo desceu, tinha uma pomba lá, ele entrou na pomba não, ele era a pomba. Quantos estão entendendo? Só quem estiver ligado vai entender esse mistério. Pastor, o que diz respeito isso para a minha vida? Eu quero dizer, eu quero aplicar essa mensagem a você. Você já pensou em ter um relacionamento com Deus que seja tão unificado com Ele, que seja tão íntimo a Ele, que seja tão sincero e tão leal, que este relacionamento não mais será algo distante, não mais será algo apenas espiritualizado, mas que o próprio Deus se materializará neste relacionamento e se manifestará fisicamente a você? Eu estou dizendo a você de um relacionamento em que a sua entrega é tão grande. Você não espera o pastor, você não espera o profeta, você não espera a festividade do avivamento, você não espera por ninguém. Você decide no seu arbítrio. Até hoje eu fui um crente
crente meia tigela, mal acabado, dando trabalho para o pastor, dando trabalho para o meu líder, dando trabalho para minha esposa, dando trabalho para os meus pais. Mas a partir de agora eu quero ter um relacionamento com Deus, em que não mais seja uma ficção científica, não mais um relacionamento em que eu pense que Deus está lá e eu aqui, mas que Deus vai se materializar para mim. Ele vai se tornar uma substância tão real que parecerá que eu estou falando com uma pessoa física. Eu vim aqui essa manhã profetizar à igreja que Deus está disposto a se materializar a você neste relacionamento. Ele está disposto a se tornar tangível, Ele está disposto a se tornar palpável, Ele está disposto a fazer com que você viva uma realidade tão sincera, em que este relacionamento será palpável, tangível. Esta manhã eu vim aqui como profeta de Deus para profetizar que se Ele se materializou para Jesus, Ele também pode se materializar para você. Ele pode trazer, aleluia, esta realidade para este relacionamento. E você poderá dizer para as pessoas que estão ao seu redor: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu conhecia Deus pela experiência dos outros, mas agora Ele se materializou para mim. Ele se tornou tangível, Ele se tornou palpável. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu tenho a materialização de Deus na minha vida. Eu vou deixar você glorificar por um momento. Quantos querem ter este relacionamento? Eminácia, Acamante, o Kevin da Arábia. Eu vim aqui esta manhã, irmão Carlos Eduardo, pregar para uma igreja que não se limita no possível. Eu vim pregar para uma igreja que não vê limite no seu relacionamento com Deus. Eu vim pregar para uma igreja que acredita que vai dobrar o joelho na madrugada e vai ouvir um vento entrar pela janela da casa e vai ouvir uma voz audível: meu filho, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não é o pastor que vai falar com você, não é o profeta que vai falar com você. Você vai receber o toque, você vai receber a brasa, você vai receber a brisa. Ele vai se materializar, Ele vai se materializar, Ele vai. Levanta a tua mão para dar glória a Deus agora. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Quem tem língua estranha, manda língua estranha. Eu profetizo que a pomba está descendo sobre a igreja. Ela vai se materializar, ela vai se materializar, ela vai se materializar. Give Him praise, give Him glory. Quando nós começamos a estudar a história dos avivamentos que houve no cristianismo, como o avivamento do país de Gales, Revassubnácia, com Evan Roberts, quando ouvimos falar do avivamento da Rua Azusa, através de William Seymour, quando ouvimos falar do avivamento das Ilhas Fish, quando você compra livros e estuda a história dos avivamentos que houve na igreja, você percebe que aqueles que participaram daqueles grandes avivamentos, como o avivamento de Toronto no Canadá, aleluia, quando você ouve falar sobre estes avivamentos, muitas das pessoas que participaram daquelas manifestações, eles são unânimes em dizer que quando a glória de Deus, quando a presença de Deus enchia o tabernáculo, era quase que possível tocar na glória de Deus, era quase que tangível.
Rebacandarábia. Eu não estou falando a você de um texto bíblico em que o Espírito Santo veio espiritualmente para Jesus, ou que Deus falou no coração de Jesus. Aleluia. A Bíblia está dizendo que houve a materialização do Espírito Santo, que houve uma voz audível, fisicamente audível, e que Enevácia era possível ouvir. Esta manhã eu venho trazer para a igreja a realidade de um relacionamento em que Deus vai materializar a você, e Ele vai materializar este Enevácia não somente através da sua pessoa, mas também através dos sinais que Ele vai fazer ao teu redor. Rebacandarábia. Lembra do sinal que você pediu a Deus a respeito dessa dúvida que você tem? Eu venho aqui como profeta dizer que se esse relacionamento está materializado, eis que o sinal já está indo ao teu encontro, e você vai saber o que é para fazer e o que não é para fazer, porque esta manhã Deus está estreitando os laços. Ele está dizendo: eu vou materializar, eu vou materializar, eu vou materializar. Levante a tua mão e dá um minuto de glória a Deus. Um minuto de glória a Deus. Um minuto de glória a Deus. Quando falamos de avivamento e quando falamos de relacionamento com Deus, porque muitas pessoas insistem em uma vida cristã burocrática. Há muitas pessoas que se recusam a estreitar o relacionamento com Deus e se contentam apenas em ser meros religiosos na igreja. Remante o cubidia seplúbia. Estas pessoas não conseguem ver o que os outros veem, não conseguem sentir o que os outros sentem, não conseguem participar do que os outros participam. Você já percebeu que há pessoas, não vou dizer novos convertidos, pessoas já antigas, por que não dizer, desculpe usar esse termo, velhos na igreja? Todo mundo está cheio, o céu está descendo, um marcha de um lado, outro pula do outro, e ele está ali sem sentir nada, completamente parado, estagnado, estático, como se fosse de outro mundo. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. É você que está botando barreiras no relacionamento entre você e Deus. Talvez essa pessoa não consegue sentir por causa da sua consciência, porque não tem vivido uma vida reta. Ele diz: eu não vou ficar pulando aqui porque eu não sou falso. Você faz muito bem em dizer que não é falso, mas você é falso porque está em pecado e não assume uma posição diante do Espírito Santo. Aqui agora eu estou chegando no final da pregação, então vamos esticar essa corda, e se ela arrebentar, que seja feita a vontade de Deus. Na presença de Deus não há meio termo. Se você diz que não marcha e não pula porque a sua consciência te acusa de pecados que você comete, ou você se arrepende desse pecado e começa a pular ou marchar, ou então o diabo vai te dar uma rasteira. Se você tem consciência do seu pecado, por que você não se arrepende? Porque você não pede perdão a quem você feriu, a quem você magoou, a quem você machucou. Por que você não pede perdão à pessoa que você fica falando pelas costas? Por que você não toma uma posição, mas quando a glória desce você não vê nada? Você não percebe nada, você está completamente alheio. Pastor, mas essa palavra vai me constranger. É para constranger mesmo. É para constranger mesmo. É para todo mundo olhar para você e ver você o patinho feio da congregação.
Eu não vim aqui preparar uma igreja covarde para o arrebatamento. Uma igreja de cristal, que não pode falar nada que ele se estremece. Que o pastor não pode pregar porque está falando para mim. Se você está enquadrado no que o pastor está pregando, tome vergonha e se conserte. E para de ficar arrumando problema na igreja. É tempo de tomar uma posição diante do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque aparentemente diz a Bíblia que tudo aquilo está acontecendo, evangelista Diego. Há um espetáculo acontecendo, um espetáculo espiritual, para falar no bom sentido. Jesus está orando, o Pai está se manifestando, o Filho, o Espírito Santo está descendo em forma de pomba. Mas aparentemente, segundo a Bíblia, mesmo estando naquele lugar cheio de pessoas que estavam ali cultuando e batizando, só 2 pessoas viram o mover de Deus. Quem foram as 2 pessoas? Jesus e João Batista. Ninguém viu mais nada e ninguém ouviu mais nada. Até quando você estará no meio da glória e não se rende à glória? Até quando você vai estar na igreja cego, surdo, mudo, pobre, miserável e nu? Tem pessoa que não gosta dessa pregação, pastor Valdir. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você não gosta da minha pregação, pegue o teu banquinho e saia de mansinho. Vai procurar uma igreja que o pastor alisa a sua cabeça. Aqui não tem essa criancice, aqui não tem essa palhaçada. Isso aqui não é jardim de infância. Tome vergonha na cara e aprende a ser exortado. Pessoa que diz, o pastor está mandando sair da igreja. Mas é isso mesmo, procura uma igreja que você se adequa. O que não pode é você estar numa igreja dividido com o pastor da igreja. Se você não aceita as prerrogativas do pastor e o modo de trabalhar desse pastor, o que você está fazendo aqui? Vai procurar uma igreja que você aceita o teu pastor. Sabe por que eu estou falando isso para você, irmão? Porque eu estou há 35 anos aqui, 27 anos de ministério, aleluia. Não há nenhuma indicação de que Deus vai me mandar mudar a maneira de pregar. Se fosse para eu mudar a maneira de trabalhar, Deus já tinha me cobrado, já tinha feito alguma coisa. Ele me usa assim, é desse jeito que eu prego. Eu não tenho papa na língua, eu falo o que Deus manda falar. Não adianta me dizer que está jogando indireta. Eu jogo direta, eu jogo indireta. Eu chamo no gabinete, eu não chamo. Eu vou fazer o que Deus mandar. E você cala a tua boca, abaixa a tua cabeça e fica quietinho para você não ser prejudicado. Aqui nesse púlpito, eu peço que Deus me mate e me leve logo para a glória. Agora, se eu estou pagando preço, se está havendo renúncia, se não tem malícia, se não tem maldade, se não tem perversidade, então que Deus seja o meu juiz. Ficou fácil ou difícil para dar glória a Deus aí agora? Ficou fácil ou difícil aí para dar glória a Deus agora? É fácil falar do pastor pelas costas. Seja homem, vem falar na cara. Para de ser moleque, vem falar na cara. Remante o comum. Pessoas estão no meio de toda aquela manifestação espiritual, mas não estão vendo nada. Deus está falando, ninguém está ouvindo nada.
O Espírito está descendo e até se materializou. Mesmo assim ninguém está vendo nada. Eles estão olhando lá e só está vendo uma pomba voando. Não sabe que é o Espírito Santo. É assim que eles estão na igreja, embaixada. O fulano está pulando, um está dançando, o outro está marchando.